Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Portfólio Talks, o podcast de negócios do Grupo Portfólio. Aqui sempre ao meu lado o nosso amigo Cássio Germano, CEO do Grupo Portfólio. Hoje um tema interessantíssimo que eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muita gente e de uma empresa que todo mundo conhece, ou pelo menos acha que conhece, mas duvido que conheça na sua totalidade, não é isso, Cássio? Isso mesmo. Hoje nós estamos com quem, Cássio? Apresenta o nosso convidado. Com o Reginaldo Braga, do Sebrae. Então vamos falar aqui bastante de empreendedorismo. Exatamente. Pequenas, médias empresas. Você aí que está do outro lado, que é empresário, fique aqui, não perca, ou quer ser empresário, né? Empresário. Isso. Então fique aqui, não saia, porque aqui nós vamos tirar muita dúvida, falar bastante do papel do Sebrae, de nossa sociedade, de que forma ajuda aí todo mundo. Assim, eu não sei se o Reginaldo vai conseguir falar muito do Sebrae, não, porque ele tem pouca experiência lá no Sebrae, né? Só 36 anos que ele tá lá dentro. Né? Só assim, 36 anos. Perdeu de vista. Reginaldo, bem-vindo. Viu Obrigado. de tudo, então, ao longo desses 36 anos, né? Você viu muito negócio nascer. Muita moeda ser trocada, muita dificuldade. Reginaldo, conta aí pra gente já, direto ao ponto. Vamos, né? O Sebrae, o que é o Sebrae? Afinal, é um banco? É uma financeira? Eu tenho certeza que aparecem todas essas dúvidas lá. É o Sebrae, é o Sesc, o Senai, é tudo a mesma coisa? Vai lá, conta pra gente. Bom dia, Cássio. Bom dia, Marcel. Na realidade, você tem uma história bem comprida, né? Do sistema, dentro do sistema S, o Sebrae. O Sebrae, ele vem lá desde o NAIA, que é o Núcleo de Apoio Empresarial, que era antes do Sebrae com C, para se transformar com S, né? Então, bem na época do governo Collor, quando ele assumiu, foi uma das entidades a serem privatizadas, foi o Sebrae. O Sebrae, ele era coligado ao sistema Indústria e Comércio. Então, de governo federal ao antigo Ministério da Indústria e Comércio, e nos estados nós tínhamos uma vinculação com a Secretaria de Indústria e Comércio. Nós pertencíamos ao governo através das coligadas, né? Então, quando o governo Collor assume, foi uma das iniciativas dentro do processo de privatização, foi privatizar o Sebrae. E aí ele sai de Sebrae com C, que era centro de apoio, e passou a ser serviço de apoio, né? Uma medida provisória que institucionalizou o Sebrae pertencente ao Sistema S. Para vocês terem ideia o que é o Sistema S, quando a gente escuta muito isso no mercado, o Sistema S é todas aquelas empresas que a gente chama de Senai, na indústria, Senai, SESI, no comércio, Senac, Sesc, tem o CERT Senat, que é do transporte, você tem o Sescop, que é do cooperativismo, você tem o Senar, que é da área rural. Então você tem um conjunto de instituições pertencente ao Sistema S que a gente denomina de empresas do Sistema S. E o Sebrae, então, vem e se junta a esse conjunto de instituições. Ou seja, nós somos um sistema de natureza privada, nós não somos uma empresa pública. Entretanto, nós somos uma instituição privada que se utiliza de recursos públicos. Esses recursos públicos, na sua origem, eles nascem através da contribuição das grandes empresas, através das suas folhas de pagamento. Perfeito. Ou seja, o Sistema S não é mantido pelo imposto do cidadão, e sim da contribuição dessas grandes empresas, que através dela a Receita Federal recolhe toda essa contribuição. À medida que esse recurso adentra no governo federal, ele passa a ser, então, orientado através de regimento próprio, né? Então, você tem a lei dos S. Nós não somos obrigados, e nem através dos normativos, seguir mesmo o processo das licitações, como é uma empresa pública, mas precisamos fazê-lo. Ou seja, a gente precisa, nós temos todo um ordenamento no uso desses recursos que é tido como público. Legal. E o papel do Sebrae, o principal papel? Vamos lá. A missão, propósito, tudo isso que está na moda de dizer hoje em dia, vai. O propósito, na realidade, o grande propósito do Sebrae é mudar a vida das pessoas através do empreendedorismo, né?
Rapaz, o Sebrae faz isso quando o pessoal não falava nem empreendedorismo ainda, porque sim, agora tá na sim, moda, sim, né? sim, sim. Mas eu lembro que a primeira vez, uma das primeiras, foi na faculdade de administração, uma palestra lá do Sebrae, né? O pessoal falando sobre esse Você fomentar o imagine, empreendedorismo. Marcel, Marcel. que há 50 anos atrás você falar de empreendedorismo, né? Hoje você falar desse termo, é como você Muito fala, comum. é muito comum, nas rodas, inclusive, de colégio. Hoje nós Isso, temos um exatamente. programa que trabalha a visão empreendedora desde a criança lá de 7 anos nas escolas. Legal demais. Escolas Importantíssimo. públicas, é. né? Para que eles possam já começar a ter ideia do que é que esse termo significa. Então, o Sebrae, na realidade, ele trabalha no fomento. O que diferencia o Sebrae dos outros S? Os outros S, ele atua na formação da mão de obra. Perfeito. Ou seja, quando você vai Senai, ele trabalha na formação da mão de obra Para para a né? indústria. O Senac trabalha na formação da mão de obra para o comércio e o serviço. Isso. O Senar para a atividade rural e assim por diante. E o Sebrae, a natureza do Sebrae é voltada para o empresário, é para o ator, para o dono do negócio, não para a mão de O obra. que não trabalha, né? E tem Não uma... dizem isso, né? Que o Dizem isso, mas a gente vai ver aqui que não é bem assim não, é viu? bem assim. Porque Tem a gente tá numa faixa, né, que você tava me explicando, Reginaldo, que não é aquele empresário que tá fumando charuto no iate, né? Sim, É sim, uma sim. faixa ali que o cara tá ralando e muito, né? Tem uma questão assim que nós ainda somos, né? E fomos muito tempo que criticado assim, o Sebrae não tem foco. É muito difícil você ter foco numa abrangência quando você fala de negócio. Você tem negócio desde o cara mais simples que faz uma pipoca ao cara que faz um computador, uma inteligência artificial ou desenvolve um sistema através de uma startup que é público do Sebrae. Perfeito. Então, na realidade, não tem como você dizer se é esse ou aquele. Falou de negócio, sentou na mesa, está com a gente. E, Reginaldo, é difícil de convencer esse feirante, pipoqueiro, o cara que tem um box, de que ele é um empresário, de que se ele... Parece que quando você está falando de empresário, ele não se enxerga, ou empreendedor, ele não se enxerga ali como isso, né? Eu acho que tem uma questão que é importante para a gente, é a natureza como você passa isso, né? Perfeito. Pergunta que às vezes a gente sempre faz assim, ó, eu preciso usar essa palavra? Ou eu posso usar a palavra que você é um transformador da vida de outras pessoas, Com né? certeza. Através do seu negócio. Imagina um feirante. Feirante, você, no mundo dele, ele pode achar que apenas está vendendo fruta. Mas ele é responsável, através da venda daquela fruta, pela formação educacional dos filhos, da esposa, do cara, do produtor rural Isso, que de quem colhe ele aquela compra, manga né? lá, você imagine, Aham. onde você nem imagina que foi produzida aquela manga, e aquele cara lá tem uma base nele. Então você imagine que você começar a trabalhar com a cabeça desse feirante, o tamanho da importância dele, Exatamente. que é muito maior do que aquele espaço que aparentemente se delimita numa mesa ou numa banca de venda de fruta. É muito mais amplo do que isso, né? Então, a gente tenta sempre dizer assim, ó, vamos primeiro fazer com que ele entenda o que é a banca de feira dele, Exatamente. né? Que é uma empresa. Então, Exatamente. em termos de importância, é igualzinho a um grupo Votorantim. Isso. Não, e eu acho que da sua natureza, né? em termos percentuais, representa a esmagadora maioria Sim. das empresas brasileiras, né? Mais de 95% de todo o universo de empresas no Brasil são de pequenos negócios. Mais de 55% de todos os empregos gerados no país 55%? é da atividade dos pequenos negócios. Aproximadamente 30% do PIB nacional vem dos pequenos negócios. Se você voltar um pouco atrás aqui na época da pandemia, quem sustentou os negócios foram os pequenos negócios. Os pequenos negócios não fecharam. É verdade, verdade. Então, na realidade, quando você pedia lá pelo aplicativo um lanche, era um pequeno negócio que estava fornecendo alimento para você. E estava mantendo o motoboy, que por consequência mantinha a família dele. Essa cadeia toda vocês apoiam, né? Quem sustentou o bairro, a rotina de um bairro, foi o pequeno negócio. É verdade. Aquele negócio da vizinhança foi sustentada pelos pequenos negócios. O emprego gerado num bairro é o pequeno negócio. Então, você imagine a importância, num momento de pandemia,
que se reverberou na segurança de empregos foi nos pequenos negócios. Então, inclusive, pesquisa mostrava quem menos desempregou em todo o processo da pandemia foram os pequenos negócios. E também, na ausência de um emprego... Vamos lá, voltar para aquela pergunta central que você perguntou assim, e o Sebrae nessa conversa, né? Exatamente. Então, o Sebrae vai desde primeiro vamos falar de público, né? Então, o público do Sebrae, ele vai desde o futuro empreendedor, que é aquele que nem empresário é ainda, mas ele tem uma ideia, ele quer discutir sobre uma ideia. Nós também temos como público o futuro empresário, que nem sabe se vai ser empresário, por exemplo, crianças, adolescentes, universitários, que através do estímulo do empreendedorismo, eles começam a abrir outras possibilidades que não seja aquele emprego formal. Isso. O emprego do Banco do Brasil, o emprego na que ele nem cogitaria, na empresa pública. Nem cogitaria de outra forma, né? Não. Então, e você tem o formal, que são aqueles constituídos formalmente, que tem CNPJ, né? Então, você vai desde a concepção do negócio, ou seja, você quer discutir sobre uma ideia sobre a sua. Então, nós temos profissionais para ajudar a esses atores que estão ainda na concepção do negócio. Você já tem negócio, mas você tem dificuldade em gestão financeira, em gestão de mercado, em tecnologia. Também a gente atua com essa visão, ou seja, o nosso processo de atendimento é muito amplo, né? Para cada negócio, você tem um formato de atendimento. Legal, né? legal. Mas o que é importante é dizer o que não é também, né? Por exemplo, ainda você encontra muito público confundindo o Sebrae com uma instituição financeira. O Sebrae não é uma instituição financeira. O que nós fazemos é aproximar este empresário das instituições financeiras. Ajudar qual até nesse processo qual é aí, a linha né? financeira, qual é a linha de crédito mais adequada para o negócio dele, como Legal. é que ele avalia, qual é o tamanho do empréstimo que ele faz através de uma análise de fluxo de caixa. Reginaldo, e como é que o empresário busca esse serviço? Ele vai na sede, site? Vamos lá. Você poderá acessar o Sebrae através dos sites ou através dos 0800 que a gente tem lá, inclusive nas páginas do Sebrae. O Sebrae Ceará, por exemplo, e essa natureza não muda em outros Sebrae do Brasil. A gente é dividido em 11 macro-regiões. Então, o Sebrae está presente em 11 macro-regiões do estado do Ceará. Nós temos atendimento pontualmente, semanalmente, em todos os 184 municípios do estado do Ceará. Não existe nenhum município no estado do Ceará que possa ficar sem atendimento. Eu sei que em Sobral é do lado do Arco do Triunfo. Ali mesmo. Exatamente. Então a gente tem uma estrutura muito enxuta, né? Porque o nosso modelo de atendimento, ele não é feito só pelo colaborador, mas sim pela uma rede de parceiros que se credencia ao sistema, né? Existem os consultores. Exatamente. Então, na realidade, hoje nós temos marketing, aproximadamente 150 funcionários que roda todos os 184 municípios do estado do Ceará. E aí tem um exército de consultores. Sim, aí que aí triplica, né? E isso também gera uma mentalidade diferente nas cidades menores, né? Do interior. Toda esse leque de possibilidades de o cara ser um empresário, pequeno empresário, que a gente estava discutindo o termo, né? Que não existe pequeno empresário, existe empresário de uma empresa pequena, né? Mas não um pequeno empresário. Isso abre horizontes também para um público do interior, eu sou né? pequeno empresário. Eu tenho 1,67 m. Depende qual é o pequeno que você quer dizer, né? Tem uma questão... Essa interiorização que eu queria que tu falasse. O que mais motiva a gente a estar nessa questão é que nos 50 e poucos anos de existência do Sebrae Ceará, nós temos vários casos. Eu não vou citar o nome aqui, porque não fui autorizado, mas nós temos casos de empresa hoje que é uma das maiores do Norte e Nordeste na área de saúde, que começou que lá no início recebia consultoria nossa. O dono, não era o funcionário, o dono, que hoje é uma das pessoas mais ricas desse processo adivino do seu negócio. Nós temos no interior do Ceará inúmeros negócios que nós começamos a atender, o cara com 3 funcionários no seu quintal. E hoje tem 1.000. Terceira maior empresa no ramo dele do Brasil. Deve te dar uma satisfação imensa, né, ver isso. Você
Quando você avalia isso, você diz assim, porra, estamos no caminho certo, né? Fiz a diferença aqui, né? O que é importante é que a gente entenda o seguinte, as coisas mudaram, né? A necessidade empresarial, a fusão do ambiente digital, as novas tecnologias, não cabe mais somente aquele atendimento lá que a gente fazia, né? Lá na porta a porta, Perfeito. dentro do quintal do cara lá, fornecendo todo o apoio que ele precisaria em termos de conteúdo para transformar o negócio dele. Então a gente começa a ampliar a nossa base. Aí a gente tem no nosso planejamento 6 eixos estratégicos para exatamente contemplar todas essas questões. O primeiro eixo é o do ambiente. A gente precisa ter programas, projetos que atuem no ambiente. Quem são os atores que fazem parte desse ambiente? Gestores municipais, os atores diversos que aparentemente parece que não faz parte da atividade empresarial e faz. Ou seja, o gestor público ele precisa ter uma prefeitura voltada para empreendedores. Claro. Nós temos Até para ele arrecadar, né? Nós com temos impostos. casos no Sebrae, por exemplo, que o prefeito chega e faz assim o depoimento para a gente. Olhe, Reginaldo, há 10 anos que eu fui gestor, eu não sabia nem o que era um secretário de desenvolvimento econômico. Eu nem tinha isso na minha pasta. Hoje, eu tenho que ter na minha pasta municipal um secretário que cuide dos pequenos negócios, que olhe os pequenos negócios. Quer dizer, olhe, muda por quê? Porque a gente começa a mudar a mentalidade desses gestores, desses municipais, os atores de governo, ou seja, todos que fazem parte dessa cadeia de valor, né? Você vai para um outro eixo, que é o eixo da inovação, né? O Sebrae tem um trabalho fortíssimo, trabalhando na rede dos ecossistemas de inovação. Ou seja, quem gera conteúdo de inovação são as academias, os estudos de pesquisa. Ou seja, que são pequenas empresas. Exatamente. Nós temos que aproximar esses atores do empresário, porque senão o que adianta estar lá dentro da universidade? E essa é uma das funções do Sebrae Lab que vocês... Sim. O Sebrae Lab é um ambiente que a gente começou a colocar à disposição, principalmente das startups, para que lá possa ser um ambiente para eles discutirem negócio que tem a ver com eles. Criarem também negócios entre si, conexões, não é? Isso. Então nós temos... E serem empreendedores, que muitas vezes eles têm uma ideia, Exato. são bons tecnicamente, mas não são gestores. Exatamente. A ideia é boa, mas aí o custo, e quanto vai... cadê o plano Então, de negócios, essa rede de né? ecossistema que a gente fala, a gente está construindo a partir dos centros acadêmicos, das universidades. Perfeito. Então, hoje nós devemos ter mais de 40 universidades. Eu lembro demais quando eu fazia administração que o Sebrae já tinha essa aproximação com o Desafio Sebrae. Você lembra disso, não? Sim, Desafio Sebrae, isso mesmo. Nós temos um pouco do Desafio Sebrae hoje ainda, né? Produtividade é uma questão comportamental. Né? Ela é extremamente influenciada pelo comportamento do empregado. Então, assim, ela tem influência também da tecnologia? Óbvio. Você tem uma máquina, mas quem que aperta o botãozinho lá da máquina? Quem que liga a máquina? É um ser humano. Então, se você imaginar, tudo que você rodar vai cair em pessoas. Gente. Então, você tem que trabalhar. Gente, não adianta você ter planejamento, processo de gestão muito delineado, porque tudo isso pode ser destruído pelo comportamento humano. E, Cássio, é algo então, você percebe que não é fácil. Então, o empresário tem muita dificuldade de enxergar isso, que a mudança não é só aqui no controle, não é no seu planejamento, não é só na estratégia. Quem vai rodar isso é gente. Se eu não tiver um olhar diferenciado para as pessoas, porque são elas que vão gerar os resultados. Quem vai gerar os resultados dentro das empresas são pessoas. E é muito... tem muita interseção com o que quase todos falam aqui, né? A importância de cuidar das pessoas, de cuidar dos seus colaboradores, porque pode ter o plano de negócio mais bonito do mundo, planejamento estratégico lindo ali no papel, mas se esse colaborador... Quem vai rodar, né? Quem vai rolar são eles. Isso mesmo. Então, não acho, é certeza. Tem um olhar deficitário do empresário sobre isso. Tem outra questão. Outra coisa, é algo que vocês tentam alertar lá sempre, né? Sempre. É por isso que dentro desse processo de competitividade, tem uma das entregas que é produtividade da mão de obra. Então a gente tem que envolver os atores S que trabalham com mão de obra. Senai, Senac. Você percebe que você isoladamente você não consegue? Ou você trabalha numa visão de rede integrada para gerar... É como se vocês convergissem todas as tuas estratégias
para segmentos portadores de futuro, por exemplo, segmentos que são geradores de emprego e renda, porque o que é que a gente mais briga na nação? Renda e ocupação, né? Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado. E tem outro elemento importante nesse processo, é o conceito de liderança, né? Assim, ó, o que dá resultado, ou seja, na empresa ou nos segmentos, é líder. Né? Não é o recurso financeiro. Obviamente que uma empresa não existe, ou um segmento, ou um conjunto de empresas não existe sem recurso financeiro. Né? Essa é loucura, né? Mas a forma como se usa, a forma como comanda, a forma como envolve outras pessoas é o conceito de liderança. Então, quem transforma é líder. Não é gerente, não é CEO, é líder. Líder que transforma. E você vai olhar aqui no estado do Ceará, vários grupos empresariais, e você vai ver a presença do líder fielmente. Assim, ó, o cara botou o dedo, comandou, transformou. Ele não delega. Né? Ele não delega. Ele é o patrocinador principal. Ele vai junto, né? Então a gente tem muito esse cuidado de levar esse conceito não só para o empresário, mas a nível de gestores municipais, a nível de atores dentro de um determinado território, que a gente diz assim, ó, você tem projetos de alto impacto, mas na hora que o Sebrae sai, para. Isso é falta de governança, ausência de governança. A governança é que tem que assumir esse papel de ser o provocador, o demandador, não nós. Eu tenho até depois uma pergunta aqui para. Pois você vai fazer agora. Você vai fazer agora porque a gente já estourou nosso tempo. A conversa é tão boa, né? Estourou nosso tempo. Então você pergunta e já se despede, viu? Até senão a gente vai passar mais 2 podcasts aqui junto com o Reginaldo. Tem muita coisa legal aqui para falar. E é engraçado, eu me lembrei dessa história eu trabalho, depois você é empresário, né? Nessa questão da transição. Eu sou empresário desde 2008 com a Portfólio, né? E a empresa começou, eu só, né? Dando aula. E aí eu empresa, né? E quem me ajudava era a namorada do meu pai na época, né? Porque como a aula eu tinha que organizar ali o lanche, material, trabalhava muito com cheque ainda, né? E pegar cheque, coisas desse tipo, é engraçado, né? Para alguns jovens, se você falar cheque, o que é isso? E é engraçado. E quando eu saí do meu trabalho e comecei com os cursos, uma pessoa chegou para mim e disse assim, Cássio, e aí, você tá trabalhando ou só tá dando aula, né? Da aula não era empresário, não era trabalhar, né? Não era trabalhar, né? Então, uma pergunta aqui pro Reginaldo é para esses... Hoje, quem tá trabalhando e tem essa vontade de empreender, né? E que pensa assim, não, agora eu tô trabalhando muito, eu quero agora sair, não quero mais bater ponto, quero ser empreendedor. Como é que é essa passagem aí, qual é o momento certo, que tipo de decisão tem que ser tomada para virar a chave, né, e começar esse negócio? Olha, o que eu vou falar não é uma verdade absoluta, mas é no que eu acredito pela minha experiência. Talvez, se eu for perguntar a cada um que está presente nessa sala, vai dar uma resposta diferente. Perfeito. Então, você é um empregado, né? E primeiro assim, ó, você não vai empreender sem vontade, do nada. Não vai despertar. Você um dia está passando numa calçada e assim, poxa vida, eu podia botar uma padaria. Eu tô vendo que essa padaria todo dia aqui de manhã é lotado, né? Então, geralmente, qual é o conselho que eu dou? Você não está empregado? Então, pense o negócio enquanto você está bem. Assim, ó, tô empregado, minha renda está garantida todo mês, então eu vou agora pensar. Padaria que você quer? Padaria, eu gosto de padaria, eu sempre gostei de padaria, tive sonho de padaria. Comece a estudar sobre padaria. Dados de padaria. O Sebrae tem uma ferramenta chamada Radar. Mas sem jogar tudo para cima ainda, né? Dentro você está com renda, né? O Sebrae, por exemplo, tem uma ferramenta chamada Radar. O Radar, ele faz uma prospecção daquele negócio, naquele bairro que você vai fazer. É tipo assim, ó, eu quero colocar uma padaria na Barra do Ceará, na rua tal. Você vai lá dentro do sistema, por georreferenciamento. Que legal isso. Esse sistema diz para você todas as padarias que tem próximo àquela rua,
diz qual é o potencial de consumo de pessoas para aquela padaria, Nossa, quem são cara. seus principais concorrentes. No final, ele também faz avaliação quem são, onde tem prédios que está para alugar, que está para vender, para não sei o quê, que Poxa. você queira. Então, ele faz uma varredura sobre a ótica do negócio. Né? Bacana demais. Então, você vê que até nisso você tem. Então, por exemplo, você está lá empregado, eu vou começar a fazer brincadeira, eu vou brincar com as informações. Né? É por isso que a gente trabalha muito hoje nos colaboradores do Sebrae e precisa avançar, eu acho, isso dentro das escolas, dentro da juventude, é a cultura analítica. Assim, ó, como é que eu analiso um dado? Porque dados tem. Se você Exatamente. entrar hoje no Google, você vai ter lá tudo que você puder imaginar sobre padaria. Tudo. Agora, olhar esse número, olhar esse dado, sob um olhar mais crítico, é outro perfil, né? Perfeito. Inclusive, eu tô Mas ele anotando tá- aqui, ó. O primeiro foi vontade. Segundo foi pensar no negócio. Conhecer, né? Conhecer. Vontade de gostar. Ó, vontade de gostar é um elemento importantíssimo para quem empreende. Isso. Eu estava conversando há pouco distância aqui fora e disse assim, ó, se você não gosta, o primeiro empecilho, você é o primeiro a desistir. Porque você já não gosta. Eu disse assim, ó, estou começando a iniciar uma atividade que eu já não gosto. Ela dá dinheiro, mas não gosto. No primeiro degrau que você cair, você é o primeiro. Eu não disse que essa porra não prestava. Vai embora, né? Aí, deixa. É verdade, é Então verdade. você tem que gostar do que faz, conhecer o que faz. Quando eu digo assim, ó, você está lá empregado, gosta de padaria, aprenda, conheça. Vá lá, entra nos números, pegue dados, informações. Vá lá numa padaria, converse com os donos da padaria. Aí, como é a sua padaria? Porque você está vendo uma fachada aparentemente de sucesso. Vá lá perguntar com o É dono se é verdade, isso mesmo. verdade. Vai lá perguntar se o fluxo de caixa dele está correto, se está legal, se está tendo caixa, se as vendas estão ok, se ele tem problema com mão de obra ou não. Ah, rapaz, todo dia eu compro pão numa determinada padaria. E toda segunda-feira é um problema sério, porque o cara do forno não chega. Adversário de situação? Isso é um problema de mão de obra. Aí você diz, pô, como é? Eu não vou cometer esse risco, né? Então o cara vai começar a saber, conversar com o dono da padaria para saber só, como é a tua mão de obra? Ih, meu amigo, é complicado. Num dia de Natal eu não consigo, ano novo eu não consigo abrir. Cliente não quer saber disso. Cliente que compra pão todo dia contigo, ele não quer saber se você vai pra praia, Exatamente. se você tá afim. Ele não compreende isso. Ele não compreende nem o dia que você tá doente, que ele nem sabe. Ele vai dizer assim, ó, mas rapaz, o cara já tá rico. O cara já tá fechado no domingo. Eu todo domingo vinha comprar aqui a ele e ele agora já tá fechado. Ele nem sabe o problema que o empresário passou. E ele passa vários problemas. O forneiro lá que faz o pão, o padeiro não veio. O cara que a máquina quebrou. São 1001 problemas. Então, o primeiro, gostar, conhecer tudo isso. E tem um terceiro elemento que eu geralmente coloco isso como se fosse uma tríade numa base, né? Gostar, conhecer e a outra é poder. O poder aqui é assim, ó. Ele tem razão. Eu vou buscar dinheiro aonde? Eu tenho dinheiro para botar uma padaria? Não tenho dinheiro para botar uma padaria. E aí o que é que eu faço? Aí você não está empregado? Você diz assim, ó, rapaz, eu vou logo estudar as linhas de financiamento. Que são, quanto é? Ah, eu vi lá que tem que ter contrapartida. Então, nos próximos 2 anos que eu tiver trabalhando aqui, eu já vou pegar o meu 13º, guardar uma parte, já vou pegar meu FGTS, que vai ser tanto, já guardar lá. Em vez de eu comprar o carro do ano, eu vou comprar um carro usado e boto uma parte do dinheiro lá no banco. Eu vou me preparando. Então, estou empregado, estou garantido, estou com renda, a pergunta não foi sua, e sim. Então, assim, ó, você está seguro. O grande risco é quando você empreende por necessidade. Que você vai avaliar, você tem o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. Perfeito. Por oportunidade é esse exemplo que acabamos de dar. O cara viu uma oportunidade, ele passando todo dia na calçada, viu que o padaria tem um movimento e ele começa a ver aquilo como uma oportunidade para algo que ele gosta, empreender, ter o sonho do negócio dele. E o por necessidade, perdi o emprego, não tenho como sustentar a família, eu tenho que cair dentro. Aí ele vai em tudo. Então, o risco de errar é muito grande. Por quê? Porque ele não fez toda uma avaliação do negócio.
Ele vai Tem pelo razão. empirismo, ele vai pelo O exemplo que do acha segundo, que o mais que acha. tá dando. Não, O mais fácil, o muitas risco é muito vezes, né? grande, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando você avalia esses PDIs que tem nos órgãos, né, o pessoal procura muito o Sebrae. Olha, tem aqui os empregados que estão saindo da empresa, estão com recurso. Aí a gente começa a montar um programa para eles, de formação. A questão central que é preciso deixar para todos que assistem aqui o podcast é o seguinte: nós não podemos estudar e nem devemos e não fazemos tomar a decisão do empresário. Eu coloco na mesa os pontos. A decisão é sua, tem né? que ser sua. De Que legal. botar ou não, de decidir ou não, a decisão é do empresário, é do futuro empresário, é do empreendedor que por acaso queira. Cara, eu acho que esse Olha, final aqui esse- valeu pelo... Esse final é uma dica de Exatamente. milhão, Ó, cara. a gente ultrapassou muito- a meia hora do programa, pessoal. Então no YouTube vai ficar na íntegra, né? e- No rádio, a gente vai ter que cortar alguma coisa. Mas essa parte não pode cortar, viu? Eu acho que essa parte aí tinha que continuar e muito. Né? Exatamente. Realmente a dica de 1 milhão é o tripé, é vontade, é o conhecer da área, é pensar no negócio e poder. Né? Você poder. ter condições, né, de Ter a viabilizar capacidade de esse viabilizar, negócio e né? como conseguir isso. Né? É por isso que a gente E reforça não- muito a necessidade do plano de negócio. O plano de negócio é o planejamento. É uma etapa de planejamento para o negócio. Legal. Ali você pode errar, você pode brincar, pode mudar número, mas é uma etapa importante, né? E faltou o último aqui, a mulher. A mulher tem que concordar, né? Não? Eu estava conversando lá pouco antes que você tem alguns atores que você tem que vender o negócio, né? Exato. Aí eu sempre aconselho, você volte lá e converse com sua família. Mas o que é que minha família tem a ver? Sua família precisa Tudo, né? compreender que na atividade empresarial tem aí uns desafios pesados, né? Exatamente. Você abre mão de feriados, você abre mão de sábado, domingo, de ano novo, muitas vezes. Vai Não- até Não mais tem mais tarde, horário né? para começar isso aí, Se porque sua não vai família bater não ponto. compreender isso, primeira dificuldade, ela vai, eu não disse pra você, tá aí, ó, nem fui à praia. Olha, eu não falei que não ia dar certo. É verdade. Né? Tem uns atores que são importantes dessa construção coletiva familiar, de colegas, de amigos. Dica para todos os cônjuges aí, né, viu? Que estão assistindo o programa, compreendam os empresários de qualquer tamanho. Gente, muito obrigado, Reginaldo. Eu que Foi um agradeço a papo oportunidade. sensacional. Essa dica final aí que muita gente tem dúvida de como fazer, qual o momento que eu devo fazer a transição e às vezes toma decisões assim repentinas, né? Decisões em momentos ali de emoção. Então o que o Reginaldo colocou aqui pra gente é para analisar isso com um pouquinho mais de cautela, né? Porque existem ferramentas que vão lhe dar muito mais segurança e o Sebrae tem muitas delas a oferecer. Cássio, obrigado por ter feito, inclusive, essa pergunta no final. Sensacional. A gente sai aí com esse tripé. Vontade, pensar no negócio / conhecimento, né? E o poder / capacidade financeira, enfim, profissional de fazer. E buscar gente, fazer isso na tranquilidade. na tranquilidade, Vendo a oportunidade, né? não na oportunidade. necessidade. Perfeito. Então, gente, ó, mais uma vez, um grande convidado aqui no nosso Portfólio Talks. Toda quarta-feira, 12:30 aqui na rádio Beach Park. A gente tem um convidado de altíssimo nível, como tivemos hoje. E vocês podem voltar a esse episódio lá no YouTube, se quiserem assistir, se quiserem mandar um pedaço, um trechinho para um colega, para um amigo que está pensando em empreender. Então pega esse finalzinho aí, manda para ele, ou no Spotify. E na próxima quarta estamos juntos novamente, 12:30. Um abraço e aí, se Deus quiser, fique com Deus.